o segredo sombrio da Inquisição Espanhola, tortura silenciosa e a mente feminina. Cena 1. Imagem. Uma escuridão opressora, com apenas um feixe de luz fraco iluminando um pergaminho antigo. Sons de sussurros e um coração batendo acelerado. Narração. Voz tensa e envolvente. Em 1485, Maria González gritou em puro terror, em uma masmorra sob a Catedral de Toledo. Mas o pior, ninguém a ouviu. Não pelas grossas paredes, mas porque os inquisidores haviam aperfeiçoado algo muito mais cruel que a dor física. O que estou prestes a revelar vai mudar para sempre sua visão sobre a Inquisição Espanhola. Todos conhecem as fogueiras, mas poucos sabem da guerra psicológica que quebrava vítimas antes mesmo de verem as chamas. Ao final deste vídeo, você conhecerá 3 verdades chocantes que historiadores tentaram enterrar por séculos. Hulk. Imagem. Transição rápida para imagens de arquivo em preto e branco da Inquisição, com foco em rostos apreensivos. Narração. Primeiro, o método de tortura que não deixa vestígios físicos, mas destrói mentes. Segundo, porque 80% das vítimas eram mulheres, e a razão vai te chocar. E terceiro, o documento papal secreto que aprovou técnicas de tortura psicológica usadas até hoje. Mas o que ninguém te conta é que o verdadeiro horror não eram as chamas. Era o que acontecia em silêncio, em salas projetadas para quebrar o espírito humano, sem deixar uma única marca. Se você quer desvendar segredos sombrios que os livros didáticos escondem, não deixe o algoritmo do YouTube te torturar. Clique em inscrever-se agora. A história vai ficar muito mais sombria. Cena 2. Imagem. Mapa animado da Espanha em 1478, com destaque para Granada. Narração. Ano de 1478. A Espanha acabara de expulsar os últimos mouros de Granada, concluindo a reconquista após quase 800 anos de guerra. Mas os monarcas católicos, Fernando e Isabela, insatisfeitos com a vitória militar, queriam pureza espiritual. Assim nasceu a Inquisição Espanhola. Esqueça as imagens de ferros em brasa e donzelas de ferro. Você está prestes a descobrir que os inquisidores foram pioneiros em guerra psicológica, criando métodos tão eficazes que se tornaram o modelo para todos os programas de interrogatório sistemático da história. Hulk do A. Imagem. Close-up em um olho arregalado, refletindo sombras. Narração. E por que isso importa para você? Cada técnica de interrogatório aprimorada em Guantánamo, cada tática de pressão psicológica usada por agências de inteligência modernas, cada método para quebrar a vontade de alguém sem tocar no corpo, tudo remonta ao que aconteceu nas masmorras espanholas há 500 anos. A Inquisição lidou com mais de 125 mil casos em 3 séculos, mas este número deveria te aterrorizar. 80% de suas vítimas eram mulheres. Não foi aleatório, não foi coincidência, foi um alvo sistemático, baseado em uma psicologia medieval que entendia algo arrepiante sobre a mente feminina. Cena 3. Imagem. Uma recriação sombria de uma rua de Toledo à noite com pessoas encapuzadas arrastando uma figura. Narração. Mas o que os livros de história não revelam é que o verdadeiro horror não eram as chamas que você vê nos filmes. O verdadeiro horror foi projetado para não deixar vestígios. O que vou te mostrar dos arquivos de Toledo vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre tortura medieval. Imagine, você é arrastado pelas ruas de paralelepípedos de Toledo à meia-noite. A multidão te insulta enquanto você desce degraus de pedra para o porão da catedral. E então, silêncio. Bem-vindo à Câmara Silenciosa, a inovação mais aterrorizante da Inquisição. Hulk 3. Imagem. Uma porta de madeira maciça, com uma fresta por onde um pequeno pergaminho é deslizado. Narração. Sem torturas físicas, sem gritos, apenas você sozinho na escuridão total e no silêncio absoluto. Os registros do Tribunal de Toledo,
que examinei pessoalmente, revelam detalhes horripilantes. Essas câmaras foram projetadas por arquitetos que entendiam de guerra psicológica melhor do que qualquer governante medieval deveria entender. Paredes completamente à prova de som, usando uma técnica de pedra dupla, sem janelas, sem fontes de luz, sem contato humano por semanas, às vezes meses. Mas aqui está o que vai te dar arrepios. Eles não te trancavam e te esqueciam. A cada poucos dias, um pergaminho era deslizado por baixo da porta com uma única pergunta: você está pronto para confessar? É só isso. Nenhuma explicação, nenhum contexto, apenas essa pergunta ecoando em sua mente por dias, até o próximo papel aparecer. Cena 4. Imagem. Uma animação mostrando a passagem do tempo, com um calendário marcando 127 dias. Narração: Maria Gonzalez, cujo processo encontrei enterrado nos arquivos, passou exatamente 127 dias em uma dessas câmaras. Os registros mostram sua deterioração psicológica dia após dia. Primeira semana, recusa desafiadora. Quarta semana, implorando por contato humano. 12ª semana, oferecendo-se para confessar qualquer coisa, apenas para ouvir outra voz humana. Mas o que ninguém te conta sobre privação sensorial é que após 30 dias, seu cérebro começa a criar sua própria realidade. Você começa a ouvir vozes que não existem, ver luzes na escuridão total. Os inquisidores sabiam disso. Eles contavam com isso. Imagine-se nessa escuridão, sem celular, sem distrações, apenas seus pensamentos se tornando mais desesperados e paranoicos a cada hora que passa. Quanto tempo levaria para você assinar qualquer confissão que colocassem na sua frente? Hook 4. Imagem. Um close-up em uma mão trêmula assinando um documento. Narração. Mas aqui está a genialidade do sistema deles. Quando finalmente te tiravam de lá, você parecia completamente normal, sem hematomas, sem feridas, sem evidências de tortura. Apenas uma confissão assinada, que você teria dado voluntariamente. Mas por que 8 em cada 10 vítimas eram mulheres? A resposta vai te chocar e revela algo perturbador sobre a psicologia medieval que ainda nos afeta hoje. O que descobri no Manual Pessoal de Torquemada vai te fazer entender por que eles caçavam especificamente mulheres. Cena 5. Imagem. Uma imagem estilizada de um livro antigo com símbolos religiosos. Narração. O que está prestes a explodir sua mente? A Inquisição não visava mulheres por acidente. Eles tinham uma abordagem científica e sistemática para quebrar a psique feminina, escrita em detalhes explícitos. Em 1484, o grande inquisidor Tomás de Torquemada escreveu um manual secreto chamado Métodos de Purificação Espiritual, que só foi descoberto em 1978 em um cofre do Vaticano. Este documento, do qual mostrarei trechos, parece um livro de guerra psicológica escrito 400 anos antes da psicologia sequer existir. Torquemada identificou 3 fraquezas naturais nas mulheres que as tornavam alvos ideais. Hook 5. Imagem. Uma montagem rápida, uma família abraçada, um rosto envergonhado, uma pessoa confusa. Narração. Primeiro, apego emocional à família. Segundo, suscetibilidade à vergonha em relação à pureza. Terceiro, capacidade inferior de resistência lógica sob pressão. Mas o que é verdadeiramente arrepiante é que muitas vezes eles estavam certos, não porque as mulheres são realmente mais fracas, mas porque a sociedade medieval havia condicionado as mulheres a internalizar exatamente essas vulnerabilidades. Pegue o caso de Isabela Pérez, uma mulher conversa, judeu convertida ao cristianismo, cujo testemunho sobreviveu nos arquivos de Salamanca. Os inquisidores não a tocaram fisicamente. Em vez disso, trouxeram sua filha de 7 anos para a câmara,
e explicaram calmamente que a criança seria colocada em um convento para sua proteção espiritual. Se Isabela não confessasse praticar o judaísmo, Isabela cedeu em exatamente 4 horas. Cena 6. Imagem. Uma imagem de moedas antigas e um cofre sendo aberto. Narração. Mas aqui está a parte que te causa repulsa. Isso não tinha nada a ver com religião. A Inquisição descobriu que as mulheres frequentemente controlavam as finanças familiares, especialmente em famílias conversas. Quando você confessava como herege, a igreja confiscava todas as suas propriedades. Cada casa, cada negócio, cada moeda. Os números não mentem. Dos 125 mil casos processados, as confissões de mulheres levaram a confiscos de propriedades no valor de mais de 23 milhões de ducados, o que equivale a cerca de 400 milhões de dólares hoje. Imagine você como uma mulher medieval. O futuro dos seus filhos depende do seu silêncio, mas eles ameaçam tirar seus filhos para sempre, a menos que você confesse crimes que nunca cometeu. O que você faria? A pressão psicológica foi projetada para ser insuportável. Eles descrevem em detalhes vívidos como seus filhos sofreriam sem uma mãe, como seu marido se casaria novamente e te esqueceria, como seu nome seria amaldiçoado por gerações. Hulk 6. Imagem. Uma mãe abraçando seus filhos com força. Narração. E o que ninguém te conta é que funcionou, porque eles entendiam algo sobre a psicologia materna que pesquisadores modernos só confirmaram recentemente. O medo de uma mãe pela segurança de seus filhos pode sobrepor todos os outros instintos de sobrevivência. Não saia ainda, porque o que vou revelar faz tudo o que você ouviu até agora parecer brincadeira de criança. A técnica que eles usaram para quebrar mentes completamente era tão cruel que a própria igreja a baniu, eventualmente. O método que descreverei foi tão devastador psicologicamente que suas vítimas nunca se recuperaram mentalmente. O que vou te contar soa como ficção científica, mas está documentado em centenas de testemunhos preservados em arquivos espanhóis. Os inquisidores inventaram o gaslighting 400 anos antes de termos uma palavra para isso. Cena 7. Imagem. Uma animação mostrando uma pessoa em um labirinto mental, com ilusões visuais. Narração. Veja como eles quebraram a psicologia humana. Eles criaram realidades falsas tão convincentes que as vítimas questionavam suas próprias memórias, sua própria sanidade, sua própria existência. O processo de Catalina Rodrigues parece uma história de terror. Por 6 meses, os inquisidores a convenceram de que ela havia confessado praticar bruxaria durante sessões de privação de sono, que ela não conseguia lembrar. Eles lhe mostraram confissões detalhadas por escrito, em sua própria caligrafia, confissões que ela supostamente havia assinado enquanto delirava de exaustão. Mas aqui está a genialidade do sistema deles. Eles a fizeram acreditar que estava perdendo a cabeça. Hulk 7. Imagem. Um close-up em um documento com uma assinatura ilegível. Narração. Todos os dias eles apresentavam evidências de conversas que ela não se lembrava, testemunhas que afirmavam tê-la visto em sabás que ela nunca frequentou, descrições detalhadas de rituais que ela supostamente havia realizado. A privação de sono era sistemática. Registros do tribunal mostram que eles mantinham prisioneiros acordados por até 180 horas seguidas. Isso é 7 dias e meio sem dormir. Seu cérebro literalmente começa a alucinar. Você concordará com qualquer coisa apenas para que pare. Mas o que te gela o sangue é que eles tinham testemunhas falsas prontas para depor sobre qualquer coisa. Mentirosos profissionais que jurariam sob juramento que te viram praticando heresia. Os inquisidores mantinham listas dessas pessoas, pagando salários regulares para que aparecessem em julgamentos e fornecessem testemunho ocular. Cena 8. Imagem. Uma sala de tribunal sombria, com figuras sombrias testemunhando.
Narração. O testemunho de Leonor Martin, preservado nos arquivos de Salamanca, descreve o momento em que sua realidade se estilhaçou completamente. Eles apresentaram 3 testemunhas que descreveram minha suposta confissão em detalhes perfeitos, mas eu nunca havia falado com nenhuma delas. No entanto, suas histórias batiam exatamente. Comecei a acreditar que estava possuída por demônios ou perdendo a cabeça. Imagine você nessa situação. Várias pessoas jurando que você fez coisas que sabe que nunca fez. Evidências escritas em sua própria caligrafia, que você não se lembra de ter criado. Privado de sono a ponto de não poder confiar em sua própria memória. Quanto tempo levaria para você começar a acreditar na versão deles, da realidade em vez da sua? Hook 8. Imagem. Uma pessoa olhando para o próprio reflexo em um espelho, com uma expressão de dúvida. Narração. Essa técnica era tão destrutiva psicologicamente que as vítimas muitas vezes nunca se recuperavam. Elas passavam o resto da vida questionando cada memória, cada decisão, cada pensamento. Os inquisidores descobriram como matar o senso de si mesmo de alguém sem matar seu corpo. E o que ninguém te conta sobre esse método é que ele funcionou porque explorava uma falha fundamental na psicologia humana. Quando a realidade se torna incerta, as pessoas aceitarão qualquer explicação que faça sentido, mesmo que isso as destrua. Mas há um método tão cruel que foi banido até mesmo pela Igreja. E o que descobri nos arquivos secretos do Vaticano sobre a aprovação papal para essas técnicas vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre a autoridade religiosa. Cena 9. Imagem. Uma imagem de um documento antigo com um selo papal. Narração. O documento que estou prestes a mostrar foi escondido no Vaticano por 500 anos, por um bom motivo. Aqui está a revelação que muda tudo. O Papa Sisto IV não apenas permitiu a tortura psicológica. Ele a autorizou especificamente em uma bula papal secreta, que permaneceu classificada até 1978. O documento intitulado Exigit Sincerae Devotionis Affectus contém uma linguagem que vai te causar repulsa. O Papa explicitamente concede permissão para métodos de misericórdia que preservam o corpo, enquanto purificam a alma. Uma dupla linguagem para a tortura psicológica que não deixa vestígios físicos. Hook 9. Imagem. Uma imagem estilizada de um labirinto com um caminho sinuoso. Narração. Mas o que é verdadeiramente horripilante? Sisto IV escreveu diretrizes detalhadas para técnicas de pressão psicológica, incluindo privação de sono, manipulação sensorial e o que ele chamou de isolamento espiritual, projetado para aproximar a alma da verdade divina através do sofrimento terreno. Isso não foi uma operação clandestina. Esta foi uma política oficial da Igreja, abençoada pela mais alta autoridade da cristandade, projetada para quebrar mentes humanas em nome da salvação. As consequências foram avassaladoras. Ao longo de 350 anos, a Inquisição Espanhola processou exatamente 125 mil casos usando essas técnicas. Desses, 101 mil eram mulheres. Cena 10. Imagem. Um mapa da Europa mostrando a disseminação das técnicas da Inquisição. Narração. Os métodos psicológicos desenvolvidos nas masmorras espanholas se espalharam pela Europa, tornando-se o modelo para julgamentos na Alemanha, França e Escócia. Mas o que te faz perceber o quão maligno era esse sistema é que funcionou tão bem que as vítimas frequentemente agradeciam aos seus torturadores. A quebra psicológica era tão completa que as pessoas genuinamente acreditavam que os inquisidores haviam salvado suas almas ao destruir suas mentes. O testemunho final de Esperanza Ruiz, escrito pouco antes de sua execução, contém esta linha arrepiante: agradeço ao Santo Ofício por me mostrar os demônios que possuíam meus pensamentos. Sem a orientação deles,
Eu nunca teria visto meu próprio mal. A Inquisição havia alcançado algo sem precedentes na história humana. Fez com que as vítimas de tortura fossem gratas por sua própria destruição psicológica. Hulk 10. Imagem. Uma mão escrevendo em um diário secreto, com uma pena. Narração. Mas aqui está como o sistema finalmente rachou. Algumas vítimas foram inteligentes o suficiente para documentar suas experiências em segredo. Testemunhos escondidos, contrabandos para fora das prisões, começaram a circular em países protestantes. As técnicas de guerra psicológica que pareciam tão sofisticadas acabaram se tornando evidências da corrupção do próprio sistema. Em 1820, até mesmo países católicos exigiam reformas. A própria eficácia das técnicas psicológicas havia criado um rastro de papel que expôs toda a operação. Quando as forças de Napoleão ocuparam a Espanha, encontraram arquivos cheios de evidências que os intelectuais europeus usaram para argumentar a favor da liberdade religiosa. A Inquisição espanhola terminou oficialmente em 1834, mas seu legado perdurou. Cena 11. Imagem. Uma montagem rápida, imagens modernas de interrogatórios, tecnologia de vigilância, rostos preocupados. Narração. As técnicas de guerra psicológica pioneiras nas masmorras medievais tornaram-se a base para todos os programas de interrogatório sistemático que se seguiram. A Inquisição espanhola não foi apenas sobre perseguição religiosa, foi o nascimento da guerra psicológica sistemática. As técnicas desenvolvidas para quebrar as mentes das mulheres medievais tornaram-se o modelo para quebrar qualquer mente humana sob pressão. Quando você lê sobre técnicas de interrogatório aprimoradas usadas em Guantánamo, você está vendo descendentes diretos de métodos aperfeiçoados há 500 anos. Privação de sono, manipulação sensorial, pressão psicológica, uso de familiares, tudo saído do manual de Torquemada. Hulk 11. Imagem. Uma imagem de um olho observando atentamente. Narração. O alvo das mulheres não foi coincidência, foi a exploração calculada dos papéis de gênero medievais para maximizar a vulnerabilidade psicológica. Eles entenderam que quebrar as mulheres de uma comunidade quebraria a resistência de toda a comunidade. Mas o que deveria te aterrorizar sobre essa história é que funcionou tão bem que técnicas semelhantes foram usadas em todos os grandes conflitos desde então. Os inquisidores provaram que você não precisa de tortura física para destruir alguém completamente. A guerra psicológica é muito mais eficaz e não deixa vestígios. As 101.000 mulheres que sofreram essas técnicas não foram apenas estatísticas. Elas foram pioneiras, que sem saber, revelaram as capacidades mais sombrias da pressão psicológica organizada. Seus testemunhos escondidos por séculos finalmente expõem o quão facilmente as mentes humanas podem ser manipuladas quando a pressão sistemática explora nossos medos mais profundos. Cena final. Imagem. Um close-up no rosto do narrador, olhando diretamente para a câmera. Narração. Então, minha pergunta para você é: sabendo que essas técnicas ainda existem e ainda estão sendo usadas, como reconhecemos quando a guerra psicológica está sendo usada contra nós hoje? E mais importante, como resistimos a ela? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. E se você quer mergulhar mais fundo nos segredos enterrados da história, que aqueles no poder não querem que você saiba, certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana vou expor como a Igreja Católica encobriu evidências dessas técnicas por 200 anos após o fim da Inquisição. Qual encobrimento histórico devemos investigar a seguir? Me diga abaixo e nos vemos no próximo vídeo.